Pedro Lapa é professor auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi diretor artístico do Museu Coração Dourado entre 2011 e 2017 e diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea e Museu do Chiado entre 1998 e 2009. Foi também curador da Lix Foundation e professor convidado da Escola das Artes da Universidade Católica de Lisboa e doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Autor de muitas publicações no domínio da arte moderna e contemporânea, entre as quais destacam Joaquim Rodrigo, A Contínua Redenção da Pintura, 2016, História e Interregnum, 3 obras de Sam Douglas, 2015, Arte Portuguesa do século XIX, 1850-1910, Arte Portuguesa do século XX, 1910-1970, James Coleman, 2005. Conheceram muitas exposições em todo o mundo, das quais destacam Amadeu Sousa Cardoso, Museu Pasquim Moscovo, Jane Coleman, NAC, Lisboa, Sam Douglas, Interregnum, Museu Coração Dourado de Lisboa, ou as coletivas More Works About Buildings and Food, Hangar K7 Oeiras, disseminação com o gesto de 5 pintores da modernidade portuguesa, Fundação Casa Calunha, Barcelona, Museu de Arte Moderna, São Paulo. Em 2011 foi curador de representação da portuguesa à Bienal de Veneza. Foi coautor em 1999 do primeiro catálogo Cartier realizado em Portugal, dedicado à obra de Joaquim Rodrigo. O Grêmio Literário de Grande Prémio 2008 foi um site um banco com o facto de estar de volta a esta casa, que me deixou-me excelentes recordações e sobretudo no momento que esta casa apresenta uma obra de arte sobre a qual vou falar aqui. É de facto uma obra que nos inquieta profundamente e nesse sentido felicitar esta iniciativa pelo que dá de reflexão sobre todo um século que no fundo está em questão, não é? Pois bem, então resolvi intitular a minha comunicação, será mais uma conversa, Antinomias do Ready-Made. De facto, o ready-made é em si um objeto profundamente complexo e contraditório e vou tentar desbravar algumas questões, algumas ideias que se podem extrair do ready-made, ajudado por um conjunto de reflexões gigantescas que entretanto foi feito, não é? Sobre o ready-made pesam juízes atrás de juízes, de muitos historiadores de arte, muitos críticos de arte. Esses juízes todos têm feito do ready-made qualquer coisa que se calhar nunca teria sido pensado em 1914 ou em 1913. Não é? É exatamente esta recessão continuada que foi dando uma espessura e uma realidade que o transfigurou num dos objetos artísticos mais relevantes do século XX, não é? Provavelmente da própria história da arte universal, devo-me dizer. Bom, então, nada como fazermos aqui um passeio pelo... Fazermos aqui um passeio pelo ready-made e tentei colectar todos os ready-mades que o Duchamp fez. Acho que isso era importante, pensarmos em todos os ready-mades, até porque há uns que são um pouco mais complexos. O ready-made, habitualmente, como é designado, é uma forma mais convencional, mais recorrente na prática do Duchamp, mas existem variantes que tentarei esclarecer. Bom, como é que isto tudo aparece? Não vou entrar em grandes elucubrações sobre, mas quem era o Duchamp? Um jovem pintor que no princípio do século XX inicia o seu trabalho, realizando um pouco de pintura naturalista, passando rapidamente para uma pintura impressionista, depois na pintura impressionista pós-impressionista. Interessou-lhe rapidamente algum simbolismo, talvez valha a pena parar aqui um pouco, porquanto o simbolismo seria uma arte que não se confinaria tão só à questão meramente visual da pintura, mas no princípio do século XX era ainda uma arte, uma prática artística que lidava mais diretamente com uma transposição da visualidade para a ideia.
e esse aspecto interessou. Mas rapidamente o simbolismo caiu em desuso a partir da segunda metade da primeira década do século XX, com o fauvismo que o próprio Marcel Duchamp vai praticar. Mas ele está especialmente bem rodeado, era irmão de outros dois artistas e está desde cedo integrado num grupo de artistas cubistas, o famoso grupo de Puteaux, que era na época ao redor de Paris, hoje está dentro da cidade, e que se reunia para discutir o cubismo. Era mesmo um grupo extremamente ortodoxo dentro do cubismo. Portanto, o Glaise, o Albert Glaise, o Jean Metzinger, que vinha do fauvismo, eram agora praticantes de um cubismo inicial, e estamos a falar do ano sobretudo de 11, que aspiravam inclusivamente a uma certa racionalização do cubismo. E é nesse quadro que o Duchamp desenvolve também as suas experiências cubistas. Esse grupo, através do Metzinger e do Glaise, publica em 1912 um livrinho, um pequeno panfleto sobre o cubismo. É a primeira teorização feita sobre o cubismo, que não deve muito, por exemplo, ao trabalho de um Picasso, com outras questões. E o trabalho do Glaise e Metzinger era no sentido de uma racionalização do cubismo. Até este o ambiente em que o Duchamp está presente. Em 12 há também uma apresentação do futurismo italiano em Paris, em fevereiro, que causa uma certa repulsa a alguns cubistas, outros são mais receptivos. O Duchamp terá sido um pouco mais receptivo, e em 12 faz esta pintura muito conhecida, o Nu Descendo a Escada, a versão número 2, que propõe para a exposição do Salão dos Independentes de 12, onde de resto a nossa Amadeu de Sousa Cardoso teve, Amadeu de Sousa Cardoso não estava longe deste grupo também. E esta pintura é recusada pelos seus amigos, pelo Metzinger e pelo Glaise, é recusada pelos seus irmãos dizem, nem pensar, isto não tem nada a ver, isto é espúrio, isto está influenciado pelo futurismo, não nos interessa esta questão. Bom, isto deprimiu o Duchamp e tal, mas depois no Salão de outono esta pintura já volta a ser exposta. Mas a partir daqui, certamente que os desenvolvimentos na pintura cubista de Duchamp seriam cada vez mais difíceis. Começa a dar nos desenvolvimentos um caminho novo, ainda em 12, faz uma viagem até Munique e pinta esta Amarie, que é uma pintura que já antecipa outras questões que a partir daí se vai debruçar. O facto é que a pintura começa a desinteressá-lo profundamente. Ele começa a pensar declaradamente em abandonar a pintura. A pintura não lhe interessa, por muito que possa fazer, nunca será como o Picasso, nunca será como o Braque, e não quer ser como o Glaise ou Metzinger, um ortodoxo. E, nesse sentido, vai começar a trilhar caminhos novos, vai, como diz um historiador de arte, Antoine Foster, transformar-se numa espécie de maior provocador do século XX. Esta provocação que vai gerar isto tem algumas origens. Eu atrevia-me a citar esta, que não é alheia ao Duchamp, é muito diferente. No Manifesto Futurista de 1909, publicado no Figaro, em Paris, pelo Filippo Marinetti, a determinado passo de Manifesto Futurista é dito o seguinte: um automóvel de corrida com o seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Bom, se pusermos entre parênteses toda esta descrição do automóvel
e o sintetizarmos nos termos base da comparação, automóvel de corrida de um lado, vitória de Samothrácia do outro, estamos perante a comparação de duas coisas incomparáveis. Não é? Estamos a comparar uma obra de arte com qualquer coisa que não é arte. Com uma máquina. Há qualquer coisa aqui que permite comparar isto, não é? Que é estranho. Nunca um pintor como o Monet compararia esta coisa, uma máquina com uma pintura. No entanto, houve sempre algo que se comparava. A natureza com a pintura, não é? Da natureza para a pintura fazia-se uma transposição de um gosto. Talvez seja aqui isso que permite fazer esta transposição. Obviamente que os futuristas, com a máquina, transportam ideias profundamente inovadoras, mas, por outro lado, confinam todo esse fascínio aos meios mais tradicionais. E, de facto, será até através do cubismo e dos desenvolvimentos do cubismo, nomeadamente a colagem, que os futuristas darão passos mais revolucionários na transfiguração do objeto artístico. A colagem picassiana, iniciada em 12, também levanta alguns aspectos curiosos. Subitamente, Picasso começa a utilizar objetos, aqui alguns são mesmo objetos, outros, folhas de jornal, papel de parede, etc., rótulos de garrafas, para realizar obras de arte. Estamos também perante uma transposição de qualquer coisa que é apropriada, produzida, apropriada, de cotidiano e utilizada como um objeto artístico. Só que Picasso dá-lhe um sentido muito próprio, não é? Todos estes objetos que aqui entram nesta colagem passam a significar coisas completamente diferentes, estão organizados num sistema construtivo altamente complexo e que lhes dá um outro sentido. Portanto, de coisas deixaram de ser coisas, passaram a ser signos para outros sentidos. E tudo isto, em última instância, funciona ainda como uma espécie de antecedentes do ready-made. No entanto, em 1913, o Marcel Duchamp resolve pegar numa roda de bicicleta, a roda dianteira, no garfo, e espetá-lo num banco e apresentá-lo no seu ateliê como uma obra de arte. Eu gostava de ter estas coisas no ateliê e brincar com elas, estar sempre a mexer na roda e dar volta, tanto que este ready-made se perdeu e depois mais tarde em Nova Iorque fez outro para ter sempre assim no ateliê. De facto, aqui estamos perante dois objetos do cotidiano que subitamente são reunidos e geram uma obra de arte. Bom, estes nomes, ready-made e tudo mais, não existiam ainda nesta altura. Eles só vão aparecer um pouco mais tarde. Eu já vos explico porque é que, inclusivamente, o nome é em inglês. De facto, o muito estranho em 1913 é a utilização de objetos já manufaturados em relação um com o outro. Bom, Picasso fazia, mas não tem ainda um grande sentido. São de qualquer modo objetos tridimensionais, etc. E ainda existe aqui qualquer coisa de muito artístico, não é? Nós todos olhamos para isto ainda tem muita arte, no sentido convencional do termo. O banco estático, a roda dinâmica, o conflito entre uma coisa e outra. Isto ainda tem qualquer coisa de metafórico. Não é? Dizia o Breton, através do indício Pierre Reverdy, que uma metáfora, uma imagem é tanto mais forte quanto mais estranhos um ao outro forem os termos da comparação que geram a metáfora. E nesse sentido há ainda um pouco de arte nisto. Mais tarde isto será
designado por um ready-made assistido. Também em 14, o Duchamp resolve comprar uma gravura tão inócua, kitsch, quanto esta que estão a ver, e a única coisa que faz não é um problema da projeção, acrescenta-lhe duas pintinhas, uma verde, outra vermelha, e escreve esta frase, não é? Pharmacie Marcel Duchamp, 1914. Portanto, trata-se de apropriar uma imagem pré-existente, circulação de massas, e depois deixar cair ali duas pintinhas de cor e dar-lhe um nome. Dar-lhe um nome, farmácia. Portanto, o quanto estranho. Esta peça foram feitas depois de três exemplares, perdeu-se. Mas em 1914, foi às compras com a mãe e com a irmã e resolveu comprar um objeto que para nós hoje até é muito escultórico, não é? Mas é depois de um século e dos desenvolvimentos da escultura, resolve comprar este objeto, na altura muito ecológico, de resto, o secador de garrafas. As pessoas tinham isto em casa com facilidade, na cozinha, não é? Como hoje ainda se tem às vezes aquelas coisas para pôr os pratos a secar, havia também o secador para as garrafas. É curioso, não é, que o que está aqui, estes ready-mades foram todos deitados fora e quando voltaram a ser feitos tiveram que ser, alguns já não eram produzidos em série. O que está aqui no museu foi feito, como todos os outros, em 64, já não havia secadores de garrafas e teve que se projetar e construir rigorosamente um secador de garrafas, porque ele já não era manufaturado em série, como em 1914. É uma contradição, não é? É curioso. Mas, portanto, usou este secador de garrafas como obra de arte. Bom, aqui estamos num processo mais radical que nos anteriores. Ou seja, estamos perante um objeto, tal como ele existe para as suas funções, não é intervencionado em nada, é apenas assinado, é dado um título e é apresentado como arte. Este é, de facto, um grande passo. Não é? Um objeto qualquer é arte. É a primeira vez que isto se faz. Bom, isto ficou no ateliê em 14 começa a guerra e o Duchamp passou a vida a fugir da guerra, como montes de artistas, não é? Até mesmo aqueles que diziam que gostavam da guerra, aqui como o Amadeu de Sousa Cardoso e tal, mas arranjava atestados médicos para fugir da guerra. Foi, obviamente, para Nova Iorque. As coisas tinham corrido especialmente bem com o famoso Armory Show. Ele tinha enviado aquele nu descendo as escadas ao Armory Show e tinha sido o quadro por excelência da exposição. E tinha provocado grande escândalo. Portanto, o escândalo e a fama precediam. Foi então viver para Nova Iorque. Em Nova Iorque, um dos primeiros ready-mades que faz é esta pá. Compra uma pá de neve, intitula In Advance of the Broken Arm, e é aqui que lhe dá a designação de ready-made. Portanto, o nome é inglês exatamente porque foi num contexto anglo-saxónico que este ready-made apareceu, que o ready-made apareceu com a sua designação. Foi um dos primeiros ready-mades, obviamente. Tudo isto ia ficando nos seus ateliês. Em 1915, escreveu, a data não é muito clara, mas eu penso que é 15, não podia ser antes, embora às vezes digam que é 13, 15, porque o termo ready-made só aparece em 15. Criou um outro tipo de ready-made, o chamado ready-made recíproco. Este, claro que não o pôs em prática e até agradecemos. Usaram Rembrandt como uma tábua de engomar. Portanto, se o ready-made consistia na transposição de um objeto cotidiano para
de um objeto cotidiano para um contexto artístico, agora fazia-se o sentido inverso. Um objeto artístico passava a ser utilizado como um objeto funcional do cotidiano. Fez outros ready-mades, este muito curioso, Find Inscription for Woolworth Building as Ready-Made. Portanto, isto é uma nota de janeiro de 1916, o que significa que ele, no Woolworth Building de Nova Iorque, na altura era o maior arranha-céus, assinou e designou o arranha-céus como um ready-made dele. Outros ready-mades, como este pente para cães, é um pente de metal, não é? Para humanos, onde está escrito, não me lembro bem, está escrito 3 ou 4 gouttes d'auteur n'ont rien à faire avec la sauvagerie. Portanto, este tipo de frases são sempre muito enigmáticas, são sempre colagens de sentidos diferentes que se juntam e que utilizam, está escrito no próprio pente. Realizou este outro ready-made, eu estou a dizer realizou, é irónico, ele não realizou nada, pegou nestas coisas, ele não fez nada. E é essa, não fez absolutamente nada. E aqui achou, porque não um aspecto, uma coisa mole e tal, esta capa para tapar as máquinas de escrever, com a sua marca, Underwood, portanto muito pop, com a marca e tudo, foi utilizada como um ready-made também. Outro tipo de ready-made, o ready-made retificado, é este Apollinaire Iname, onde deslocou algumas letras e criou um outro sentido naquilo que estava escrito, pintou alguma coisa no próprio esmalte e designou como ready-made. Mas é um ready-made, portanto, intervencionado. São os ready-mades retificados. Bom, o principal é este, e eu vou falar muito deste depois de vos apresentar isto. O principal é este, que enviou para uma exposição e que foi recusado na exposição. Mas eu passarei à frente já, porque este é que nos vai tomar mais tempo e depois explicar-vos-ei porquê. Tenho aqui, nada mais, nada menos, que fotografado pelo maior fotógrafo norte-americano da época, um grande artista também, o Alfred Stieglitz. Não é por acaso que ele escolheu. Outro ready-made, este... o Trebuchet Trap, porque isto ele tinha comprado este cabide, não é? Tinha comprado este cabide para pôr os casacos, mas a preguiça dominou. Aliás, o Duchamp diz que foi sempre pela preguiça que seguiu, tentou sempre toda a vida fazer o menos possível, trabalhar o menos possível, fazer o menos possível. E o cabide andava pelo chão, ele estava sempre a tropeçar no cabide. Estava sempre a tropeçar no cabide, até que, a uma certa altura, irritou-se e pegou em parafusos, fixou o cabide ao chão e ficou no chão. Pronto. E passou a ser um ready-made. Mais outro ready-made. Muitas vezes o Duchamp referia que esta chapeleira, que a sombra do ready-made era também um ready-made. Bom, outros ready-mades, este retificado, consiste, portanto, em 2 slides para uma perspectiva estereométrica, com aquela inscrição que ele desenhou. Este mais interessante, estava ele, quando a América entrou em guerra, na Primeira Guerra Mundial, o Duchamp fugiu e foi para a Argentina. E na Argentina, longe, pediu à irmã que fizesse um ready-made. Este ready-made é por instruções. Portanto, pediu que a Suzanne pendurasse um livro de geometria na varanda e que deixasse o livro ficar na varanda pendurado. E, portanto, seria o próprio vento a folhear o livro, fazer o estudo da geometria, os elementos, por exemplo, se fosse um dia como hoje, iam degradando o próprio livro, o sol também, até aquilo desaparecer por completo. Existe apenas, portanto, esta fotografia, existe uma pintura que a irmã Suzanne fez deste ready-made. Outro ready-made, também
muito conhecido, de 19, é o Elle a chaud au cul. Portanto, estas iniciais dão, obviamente, algo menos adequado e provável para a Mona Lisa. A intervenção na Mona Lisa também é significativa, o bigode e a perinha, não é? E, portanto, uma vez mais, esta subversão, e é, obviamente, um ready-made retificado. Quando voltou a Paris, no fim da guerra, e antes de ir embora de Paris, voltando para Nova Iorque, fez este ready-made com os 55 centímetros cúbicos de R de Paris. Trouxe-o para o seu grande amigo, um colecionador, casal que com ele conviveu intensamente, que foi colecionador dos seus trabalhos, o casal Arensberg. E trouxe este ready-made para o Arensberg. Criou um alter ego intitulado Rose C'est la vie, fez-se fotografar mascarado de mulher pelo Man Ray, e este ready-made é um ready-made assistido, no sentido em que é um frasco de perfume e depois criou uma marca própria, Belle Hélène, com o seu retrato enquanto Rose C'est la vie. Why Not Sneeze, Rose C'est la vie, é também um ready-made, mas um ready-made assistido, já que tudo o que encontramos aqui é inclusivamente trabalhado, ou seja, esta gaiola teria uma série de cubos de açúcar, não é? Isto parece aqueles cubinhos de açúcar, mas os cubinhos de açúcar não são de açúcar, são de mármore. Tem ali aquele osso do choco, não é? Que se para os pássaros afiarem o bico, e é uma gaiola para se pegar nela. Só o que é que estão a ver ali assim, aquela pega para se pegar. Quando se pega na gaiola, pensa-se que a gaiola está cheia de cubinhos de açúcar e é muito leve, mas ela, como está cheia de... Estes cubos são em mármore, torna-se muito pesada e cria uma sensação estranha, inesperada. A partir daqui, os ready-mades começam a escassear. Fez ainda este, com o seu próprio retrato, Wanted, $2,000 reward, portanto, como um homem procurado, e depois as suas múltiplas facetas e transformações. Numa entrevista dizia o Duchamp que não convinha fazer muitos, convinha fazer alguns ready-mades, e ele de facto diz que teria feito 13 ready-mades num período de 30 anos. São todos diferentes, de facto, mas eu não conto 13 ready-mades, com isto tudo chego aos 20. Mas, enfim, não é muito relevante. A prática do ready-made ocorre dominantemente, não é? Desde 13, o primeiro ready-made assistido, até ao princípio dos anos 20. A partir daqui temos situações mais episódicas. Por exemplo, este colete que tem escrito Teeny, significa pequenino, mas também era o nome da mulher dele, nos botões, está escrito nos botões, é considerado ainda um ready-made. Este é um ready-made para se usar, para se vestir, está connosco. Este já final, um pouco mais obsceno, com os panos de cozinha, é obviamente um ready-made assistido, não é? E em duas partes. E a partir daqui, este é definitivamente o último ready-made que terá inventado em 1959. Bom, estes ready-mades existiam todos no seu ateliê. Aqui têm uma fotografia também manipulada, onde estão alguns dos ready-mades no ateliê. Isto é no ateliê de Nova Iorque, 17. As sombras dos ready-mades são, obviamente, um dado importante e que se pode também considerar ainda como um ready-made. E eu vou passar, então, para agora uma pequena reflexão sobre o que é que tudo isto implica, não é? Este tipo de trabalhos. Bom, porque é que eu escolhi, porque é que elegemos sempre, não é? O urinol. Porque é que elegemos sempre o urinol? A razão é muito simples, porque este urinol
precisou de mais qualquer coisa do que aquilo que tinha acontecido com o secador de garrafas. O secador de garrafas, o Duchamp designou como uma obra de arte. Essa obra de arte ficou no seu ateliê. Este urinol teve que passar uma prova de fogo. Este urinol foi pensado para uma exposição. Para uma exposição realizada era a primeira exposição anual da Sociedade de Artistas Independentes de Nova Iorque, que abria em abril de 1917 no Grand Central Palace. Foi uma exposição onde participaram 1.235 artistas em Nova Iorque em 17, com mais de 2.000 obras. Mas, atenção, este salão tinha uma divisa muito clara: nem recompensa, nem júri. Ou seja, o júri abstinha-se de fazer o seu juízo para a aceitação ou recusa das obras. Bem, e se pensarmos na história da arte moderna, não é? Na história da arte moderna, no século XIX, está cheia de conflitos com os júris, não é? Se começarmos a pensar nas reações ao Courbet ou o Enterré Ornans, à posição do júri sobre o Déjeuner-sur-l'Herbe do Manet, ele foi, toda a história da arte moderna está sistematicamente a esbarrar com júris e a ser recusada. Bom, esta ideia, num país novo, com uma perspectiva muito inovadora, era muito democrática. Todos os artistas participam, tinham que pagar, salvo erro, $5, o quê? $5 ou $6 para estar presentes, e não tinham que se submeter a um júri. Pois bem, consta que o Marcel Duchamp falou vagamente nisto no almoço com o Joseph Stella e com o Arensberg. Foi comprar um urinol e assinou R. Mutt, designou Fountain, rodou 90 graus e enviou a esta exposição. Sob, portanto, pseudónimo. O facto é que o Duchamp, ao enviar-se sob pseudónimo, o Duchamp fazia parte do júri da própria exposição e, portanto, estava num lugar privilegiado para, até incorreto em termos adjudicativos, mas estava num lugar privilegiado para assistir e perceber o que é que se iria discutir. Portanto, se era possível que todas as obras fossem aceitas, esta obra teria de ser aceita. E essa é uma discussão que ocorre no júri. E o júri acaba por decidir que esta obra não pode ser aceita, porque isto não é uma obra de arte. Mas, se todas as obras de arte que os artistas enviam têm de ser aceitas, porque é que esta não é aceita? Esta não é aceita porque não é uma questão de ser boa ou má obra de arte. É porque, no entendimento da maioria do júri, não é uma obra de arte. Ora, o que é que o júri teve a discutir? O júri teve a discutir, essencialmente, uma outra coisa. Uma vez que o júri já se tinha demitido de avaliar propriamente a qualidade da obra de arte. Logo, se tinha demitido de avaliar a qualidade da obra de arte, o júri passava aqui a discutir se era uma obra de arte ou não. Em última instância, seria o júri, como veio a ser sobretudo a posteridade, que fez do ready-made uma obra de arte. O Duchamp só assinou por interposta pessoa, enviou e deixou as coisas correr. E fomos nós, foi a posteridade que foi transformando aquilo numa obra de arte. Neste sentido, este ready-made torna-se extremamente importante porque passa todo um círculo. Ele não só efetua uma questão que está presente nos anteriores ready-mades, que é uma questão da designação, nominação, mas também implica o reconhecimento dessa designação.
não é? Uma coisa é, se eu vos disser, isto é uma obra de arte, bom, não é? Eu estou aqui numa conferência e tal, vocês são capazes de, aceitam e tal, não? Depois podem pensar, mas quem é ele para poder dizer isto e tal, mas aqui que sou, se fosse há uns anos atrás, aqui no museu, e se eu fizer isto, vocês já aceitam mais facilmente, não gostam ou gostam, mas já aceitam. Agora eu já não sou diretor do museu, portanto já perdi esse poder. E se for uma outra pessoa qualquer que venha na rua, então, ria-se, não é? Portanto, é necessário mais qualquer coisa, é necessário aqui uma recepção destas coisas. Bom, o facto é que todos estes ready-mades operam qualquer coisa que, de facto, os dadaístas, no geral, apreciavam seriamente, ou procuravam seriamente, que é estabelecer aqui um vai-vem entre arte e vida, de tal forma que as fronteiras entre ambas as situações se apagassem por completo e houvesse uma total permeabilidade entre arte e vida. Daí a própria necessidade de criar o tal ready-made recíproco, o assalto à própria instituição artística e transformá-la também em objeto de uso cotidiano. Portanto, neste sentido, a permeabilidade e esse projeto seria absoluto. Mas há aqui uma questão central que é porque é que se faz um ready-made, como é que se faz um ready-made? O ready-made foi recusado, baseia-se essencialmente numa escolha e numa designação. Quando isto foi recusado, numa revista intitulada The Blind Man, que era também dirigida pelo Duchamp, uma amiga do Duchamp, Beatrix Wood, escreveu um artigo tentando falar e esclarecer o problema do Fountain do urinol. E escreveu o seguinte: o Sr. Mutt, o facto do Sr. Mutt ter feito ou não a fonte com as suas mãos não tem qualquer importância. Ele escolheu. Ele pegou no artigo da vida comum e colocou-o de forma que o seu sentido de uso desapareceu sob o novo título e ponto de vista. Criou um novo pensamento para esse objeto. Portanto, a questão... Não vale a pena estarmos agora aqui a especular se a Beatrix Wood fez isto com o Duchamp ou não, não interessa. A questão é que é uma escolha, portanto, ele marca a ideia de uma escolha e recusa qualquer coisa que o objeto artístico até aqui estava submetido, que era uma realização artesanal. Claro que essa questão da realização artesanal há muitos séculos que já estava a ser repensada, não é? Basta pensarmos nas humanidades e no Renascimento para a separação do artista do simples artesão ser um facto. Mas o artista era um artesão de alta competência. Agora, aqui a transformação é completa. O artista não faz nada e, pelo um ato nominal, por uma escolha, indica que é uma obra de arte. É uma coisa que já está feita, que está feita por outros e que não é um original. Todas as obras de arte, à partida, até aqui, 1914, 17, são originais. É uma coisa única, que não se repete e que foi feita por alguém com essa intencionalidade. Ora, a questão que o ready-made colocava era uma desacralização, não é? Dessa aura que envolvia o único do aqui e agora da nossa relação com esse objeto. Porque ao olharmos para este objeto, conhecemos-lo de muitas circunstâncias, como é óbvio. Depois, este objeto tinha ainda, segundo o Duchamp, que obedecer a uma outra questão. E dizia ele que isso era uma das questões mais difíceis para o ready-made, que era uma noção de indiferença do gosto. Ou seja, ele diz numa entrevista já no último ano de vida dele, encontrar um objeto que não me atraísse pela sua beleza ou fialdade, encontrar um ponto de indiferença no próprio olhar. Não há muitos, porque quando se olha para uma coisa encontra-se um certo interesse. Portanto, qualquer objeto, comecemos a pensar e tal, rapidamente se manifesta interessante, desinteressante e cria uma afetação mais imediata. Aqui era uma certa anestesia do gosto que era procurado. Uma indiferença absoluta e uma anestesia do gosto. Ou seja, podíamos escrever a palavra gosto e barrá-la. O gosto está suspenso. Mas é escolhido.
Aliás, ele chegou ainda a pensar em marcar dia, hora, data e para olhar para qualquer coisa e defini-la como um ready-made. O Breton gostará muito disto e lucubrará sobre isto e o acaso objetivo, mas isso já são depois as transformações e as leituras e as revisões que o Breton e os surrealistas vão dar destas coisas. Mas aqui a coisa é mais seca. É a questão de fugir essencialmente ao gosto. Por isso é que ele diz, é muito difícil encontrar um objeto que seja perfeitamente um sinal desta anestesia. Por outro lado, portanto, este objeto reprodutível e mercantil que constitui todos estes ready-mades, são objetos que são reprodutíveis, existem, são próprios de uma sociedade industrial, mercantil, que emerge no princípio do século XX, com as suas características, e é isso que é agora promovido e equalizado a arte. Uma das ideias, diz ele também, seria desacreditar a arte deliberadamente, libertar-se dela, tal como as pessoas fazem com a religião. Ou seja, raspar, não é? O parasitário no ritual, estou a citar o Walter Benjamin, o parasitário no ritual da relação com a obra de arte. Portanto, uma certa adoração da arte que achei desnecessária. Bom, então, tudo isto está sob o signo do gosto barrado. Não há gosto. Não é? Mas, dizia o Duchamp, o gosto é o inimigo da arte. Esta é uma proclamação. Bom, então, tudo o que que preside à realização de um ready-made baseia-se, pura e simplesmente, numa noção de acaso. Não é? Num puro acaso. Sendo que é um por acaso, já não existem critérios a priori para realizar uma obra de arte. Não é? Critérios visuais, tratamento específico do médium, o próprio gosto, ou a sublimação de uma questão que o objeto artístico suponha, uma originalidade. Todos estes critérios, a priori, que constituíram a relação com a obra de arte, estão suspensos. Não há gosto. Mas, no entanto, faz-se qualquer coisa que escolhe-se. Diz-se, isto é arte. Não é? O que ele está a fazer é dizer, isto é arte. Quando eu digo isto é arte, eu estou a dar um nome. Estou a dar um nome a uma coisa. Isto é. Portanto, o é aqui leva-me para a própria coisa. E quando digo isto é arte, é quase a mesma coisa que um batismo. Que dizer que eu te batizo como Pedro, como não sei quantos. Não é? É um batismo. Dá-se o nome, dá àquela coisa. Que à partida não era nada disso e que era outra coisa. Ora, esta noção de batismo no isto, na proposição isto é, tem aqui um aspecto de veras curioso. Eu sigo a interpretação do Thierry Dufresne sobre esta questão do é. O é pode-se supor, pelo próprio verbo, uma dimensão ontológica. Isto é arte. Portanto, isto compreende um conceito, quando eu dou isto é arte, há um conceito de arte que se verifica no objeto. Mas não é nada disso. Ao contrário do que os conceptualistas quiseram. Os conceptualistas pensaram que a questão desse batismo do isto é arte era a determinação de um conceito sobre o objeto. Logo, todo o trabalho artístico seria a realização desta tautologia, porque todo o trabalho artístico diz de si que é arte, e o que se teria que fazer era aclarar as condições da realização deste conceito. Isto é arte. E nesse sentido, puderam mesmo transformar a prática artística em teoria da arte. E toda a prática artística é uma teoria da arte. Aparentemente, essa questão é do diferente. O isto é, aqui, deverá ser lido mais como um deítico. Como aquele isto que eu digo.
aquela parede, aquilo, isto, aqui, isso, além, estes, quando o dedinho aponta para a coisa, é um deítico, não é? Em linguística chamamos um deítico, é isso. Este é qualquer coisa que indexa, que se liga a uma coisa e a transforma e diz que é arte, batiza-a como tal. Bom, chegado aqui, estou numa posição próxima de um senhor que fundou a estética moderna, Immanuel Kant, que, ao pensar na questão do juízo estético, fala do gosto, obviamente, mas ao pensar no juízo estético, percebeu que existia uma dimensão puramente sentimental sobre esse juízo que eu faço, sobre uma coisa, o isto é belo, eu gosto disto, isto é belo. Por outro lado, isto é belo tinha uma pretensão a um assentimento mais universal. Logo, se tinha um assentimento universal, à partida seria também um conceito. Só um conceito é que pode ser partilhado e ter essa universalidade. Mas o que o Kant percebeu é que não existe um conceito para esse gosto. Não há conceito. Há universalidade, mas não há propriamente um conceito que gere essa questão. Há, portanto, aqui uma forma muito diferente. Isso levou a escrever sobre a estética e a fundar toda a estética moderna, depois de já ter trabalhado noutros aspectos, da razão pura, da razão prática, da intenção e todos esses aspectos, concluiu que havia aqui uma forma de ajuizar as coisas diferenciada e que era essencialmente estética. Portanto, eu olho para uma coisa, considero, sou movido por ela e procuro um certo sentimento geral. E posso partilhar esse sentimento geral. Portanto, eu falava num sensus communis para isto, para este assentimento geral. Este assentimento geral não está dependente de uma propriedade específica que eu pudesse abstratizar e aplicar a cada nova situação que aparecesse. Logo, a situação é um tanto ou quanto contraditória, uma antinomia, mais propriamente. Bom, o que nós relacionamos então é a intuição ou a percepção, não é, do objeto que temos diante dos olhos, não com um conceito que permita enquadrá-lo numa categoria do conhecimento, mas com um certo afeto, algo que nos move, não é? E, portanto, o que temos aqui então com o isto é arte é que estamos a dizer que a arte não é propriamente um conceito, mas é o nome que damos a qualquer coisa. É um nome que damos a qualquer coisa, que isto é arte, é um nome. Bom, mas um nome, se for um nome próprio, não é? Se for um nome próprio, ele não designa nada. Mas também os nomes próprios, quando chamamos João, ou não estamos a pensar no significado religioso ou não, mítico de João. Estamos a pensar no João, estamos a pensar no fulano A, B, C, que se chama João. Portanto, estamos a reunir aspectos. E quando eu digo isto é arte, o que eu estou a fazer é juntar isto a uma coleção de objetos que eu designo como arte em geral. É uma coleção que eu tenho. Eu não tenho uma teoria que me permita juntar todos os objetos a partir de um conceito. Isto é muito aberto, não é? Eu gosto de coisas contraditórias. Todos gostamos de coisas contraditórias, não é? Estou aqui a falar de Duchamp, gosto muito, claro. Mas também gosto muito do Mondrian. E como é que junto os dois? Um bocado complicado, não é? O Ad Reiner dizia, temos que escolher ou Duchamp ou Mondrian. Esses artistas tinham um conceito para a arte. Eu não tenho bem um conceito para a arte e penso que aqui o Duchamp também não. Que não tinha um conceito, que tinha apenas coleções. Portanto, isto é como aquelas coisas que, quando digo isto é arte, isto é como aquelas coisas que eu designo como arte. Faz parte desse conjunto. Eu estou a fazer aqui uma espécie de analogia por comparação. É apenas uma analogia por comparação, não é? Logo, se pensarmos no que foi acontecendo ao longo da própria história da arte e das rejeições a que ainda há pouco falei na história da arte moderna, o enterro de Ornan, que é mal visto, um aspecto interessante.
o Kant dizia que os únicos aspectos e emoções que se opõem à sua estética do gosto é o desgosto ou o ridículo. Porque ele acreditou que na estética existiria ou o gosto, o belo, ou o sublime. E o que contrariava isso, quer dizer, era o desgosto ou o ridículo. Bom, e é exatamente isso que motiva estes júris. Um desgosto, não é? Isto é uma porcaria. Isto não presta, isto é uma merda, desculpem. É mesmo isso que faz o júri. Ou isto é ridículo. Isto até uma criança de 5 anos o fazia, não é? E é isto que lança estes objetos que foram sendo produzidos no século XIX para um limbo, não é? Que ficam à espera de entrar na arte. Eles, na história da arte, eles foram rejeitados pelo gosto, mas ficaram à espera de entrar na arte. Portanto, é qualquer outra coisa que não fosse o gosto. O gosto tinha premissas também, como estes júris entendiam. E quando, portanto, digo isto não é arte, estou a fazer, em última instância, uma espécie de denegação. Denegação. Eu nego que seja arte, mas então, ao dizer que isto não é arte, estou a admitir que é um candidato a ser arte. Que a coisa é um candidato a ser arte. Estou a deixar presente essa hipótese. É uma denegação, muito estudada também pelos psicanalistas, por Lacan, etc. É uma pura denegação. Portanto, digo que não, mas deixo ali numa reserva, ele está numa latência para se poder vir a transformar em arte. Bom, então, estamos perante esta questão do júri que avalia, o outro que avalia, e sobre este juízo, estamos perante uma relação com a nomeação e com a recepção e o peso da instituição. Esta questão é complicada no sentido em que, se pensarmos no caso da pintura do Manet, por exemplo, Déjeuner-sur-l'Herbe, podemos dizer que o Déjeuner-sur-l'Herbe não partilha das convenções que eu designo para a pintura. E, portanto, eu estou a falar de pintura e a rejeitar a ausência de convenções ou a transformação das convenções que o Manet imprimiu relativamente à pintura. Ora, a pintura é um médium. E o que é um médium? Um médium é um conjunto de propriedades físicas, no meio, associadas a um conjunto de convenções e a um pacto que há entre estas convenções. Esse pacto é histórico. Elas, no século XVIII, eram muito estáveis. No século XIX, começam a sofrer grandes alterações e a tornarem-se muito instáveis. Já nem falo do século XX, não é? Isso aí, o assalto é completo. E, portanto, esta estabilidade do médio e das convenções do médio está sujeita a contínuas revisões, e essas contínuas revisões estão sujeitas a um consenso. Esse consenso é aquilo que os júris, não é, tão judicativos, realizavam. Se passarmos, se estiolarmos esse consenso, é qualquer coisa que isto não está dentro da pintura. É uma arte, mas não está dentro da pintura. É coisa que fica de lado. E foi isso que foi, de certa forma, acontecendo. Só que, com o passar do tempo, aquilo que estilou as convenções veio a ser reconduzido para a própria noção da arte e para a própria noção de pintura, e transfigurando o próprio campo da pintura e transfigurando o próprio campo do médium artístico. Encontrei uma Mallarmé a propósito da questão destes júris e deste problema em 1874, quando o Manet submeteu 4 pinturas ao Salão e uma vez mais 2 foram recusadas, disse o seguinte, isto é uma tradução, a linguagem de Mallarmé é muito elaborada: encarregado pelo voto indistinto dos pintores de escolher, dentre as pinturas presentes num cenário,
o que existe verdadeiramente de quadros, o júri não tem outra coisa a dizer senão isto é um quadro ou isto não é um quadro. Diz o Mallarmé. Portanto, o Mallarmé está aqui assim, numa situação ainda de fronteira. Mas bem, o problema é que o júri define a fronteira, o que é, o que não é. Ora, o que o Duchamp fez foi assaltar a própria fronteira. O que o Duchamp vem fazer é assaltar a própria fronteira e mostrar-se que esta fronteira é verdadeiramente permeável. E assim, aquilo que ele apresenta, obviamente que já não está dentro das convenções de nenhum médium, já não está bem no isto é um quadro ou isto não é um quadro, mas está para lá dessa, é um assalto e uma inquirição a essa mesma fronteira. E onde é que aquilo cai? Eu disto não posso dizer que é uma escultura, não posso dizer que isto é uma pintura, não posso dizer que isto faça parte de nenhum historial prévio de convenções, e mesmo que as modifique dentro desse historial prévio. Passou por aquele campo mais amplo, onde estas fronteiras deixavam em aberto qualquer coisa, que é arte em geral. É arte em geral. Sobre o ready-made, eu não digo que seja uma pintura, não digo que seja uma escultura, ou o que é que seja, ele é arte. Posso dizer que ele é arte, posso recusar, mas só posso dele dizer que isto é arte. Já não o julgo sobre as relações que tem com as estruturas de uma convenção. É, portanto, a questão de arte em geral que aqui ocorre. No entanto, o que parece curioso é que, para deixar de ter sido pintura, teve que passar por uma fase, não é? Que não é pintura e, portanto, não é arte. Era aquilo que faziam os júris. Para deixar de ser não é pintura e, portanto, pode ser arte. Nesta transição, não é? Dos juízos, parece aqui assim existir esse processo da denegação, que, como um termo intermédio até à aceitação de que isto é arte. É este batismo. Portanto, esta denegação opera, como dizia o próprio Freud, uma dissociação do intelectual e do afetivo, não é? Eu, intelectualmente, quando denego, nego, mas, por outro lado, no afetivo mantém-se presente essa possibilidade. Portanto, esta antinomia, em última instância, é muito parecida com aquela kantiana, ou seja, dissocia o intelectual do afetivo, coloca a palavra arte como se fosse um conceito, não é? Que é a antítese desta antinomia kantiana, e oculta, por outro lado, o sentimento sobre o qual ela repousa, a própria tese da questão. Portanto, como o juízo é comparativo, por analogia, apenas reúne coleções de juízos, o que nós temos então é apenas a inauguração da designação de arte como um simples nome, mas que não sei o que é. Ora, se olharmos para a história da própria modernidade e de todo o século XX, o que nós vamos encontrar é uma época de profundos assaltos a esta questão da pintura, a esta questão da escultura, das suas convenções e da sua transformação, e estes processos de negação, em que as coisas vão ficando nesse limbo contínuo. Temos uma época profundamente legislativa e constitucional, como diz o Jeff Wall sobre a prática modernista, ou seja, quando lemos, por exemplo, os manifestos dos construtivistas, dos futuristas, etc., encontramos determinações muito específicas sobre, obviamente, o que é arte. Mas, quando nos colocamos neste lugar onde estamos, neste espaço-tempo onde estamos, passado um século, o que nós assistimos é um desfilar de situações que vão continuamente convocando o nome de arte. E definitivamente não conseguimos dar-lhe um conceito. Conseguimos perceber retrospectivamente que esta época, que o Marcel Duchamp rapidamente sinala no seu apogeu,
É uma época em que a arte e que a noção de arte foi só um nome. Foi um nome convocado para juntar muitas coisas dispersas e que nunca existiu uma concepção estável, fixa, para esse próprio território. Muito obrigado. Está aberta a mesa para quem quer colocar questões. A originalidade do avant-garde, ela dá o exemplo do Rodin e dos moldes e enfim, da própria produção das esculturas, que acaba por não ser feita por ele. Vive numa grande contradição. Vive numa grande contradição. Por um lado, está permanentemente à procura do gesto único, espontâneo, de relação entre o informe e a forma, criador do informe e a forma, e por outro lado, como escultor, não acredita em nenhum original. Acredita numa matriz, numa realização que é uma matriz, que é reprodutível infinitamente. Portanto, ele está precisamente posicionado numa situação, poderíamos dizer até histórica, de transformação. Num outro ensaio, a Krauss, sobre isso, a propósito do Brancusi, diz que o Brancusi, quando trabalhou no ateliê do Rodin, foi muito pouco tempo, não é? O Brancusi dizia, não há nenhuma árvore que cresça à sombra de outra árvore. O Brancusi terá ficado profundamente chocado com a questão de que Rodin tinha no ateliê bailarinas, balinesas permanentemente a dançar, e ele estava permanentemente a modelar e a tentar captar o mais espontâneo e único possível do próprio movimento e daquilo que olhava. E ao mesmo tempo, tudo isso eram moldes, eram matrizes, perdão, para serem submetidas a reproduções massivas. Portanto, ele está exatamente numa transposição dessa prática do gesto único para uma forma de produção nova, industrial, crescente, que o afeta. Ora, a questão do Duchamp é que isso ainda tem algo de muito místico, muito religioso. Essa questão de procurar o aqui, agora e único dessa coisa especial e transmiti-la que através mesmo da reprodução, isso tem algo ainda de muito religioso. A questão que lhe interessa é esta transfiguração a que o próprio processo artístico está submetido. Não é? Esta transfiguração a que o processo artístico na modernidade está submetido é a questão central. E a questão central disto está continuamente nesses aspectos de relação entre isto é arte e isto não é arte. No fundo, a questão, não é, que o Diogo está a levantar é uma questão que se relaciona com a reprodutibilidade mecânica, o que não é arte, e o gesto único, que é arte. E como é que as duas coisas se relacionam. Ora, durante o século XX, inclusivamente perspectivas muito vanguardistas quiseram criar mesmo nesta relação arte-anti-arte uma certa teologia da própria arte, não é? Toda a arte caminha para e se revê a partir da anti-arte. Ninguém nega essa questão, mas eu não penso que seja um processo histórico em si, na esteira do Duve, que seja um processo histórico em si, mas muito mais este contínuo exercício do juízo, daquele juízo que nós fazemos e que toda a história está permanentemente a fazer e que a crítica está a fazer e que os júris fizeram e que os críticos fizeram e que outros críticos e outros historiadores vêm fazer e rever. Portanto, a jurisprudência que fala é exatamente isso, não é? Jurisprudência, nesse sentido, significa, não é? Não existência de uma lei
Quando os juízes não têm uma lei, recorrem àquilo que ocorreu em casos semelhantes e à forma como foram julgadas as situações. E a forma como as situações foram julgadas, o juiz é livre de seguir os princípios gerais ou de os contrariar. E é, portanto, isso. Não existe uma lei para o desenvolvimento da própria história. O que existe são juízes continuamente num tribunal que está permanentemente em revisão. E é daí que o caso do Urinol seja paradigmático, no sentido, não que ele contenha uma definição sobre o que é arte, mas é paradigmático no sentido em que suscita esse ato judicativo e essa tensão que ultrapassa a simples escolha do artista, ultrapassa essa simples escolha e convoca o júri, convoca uma situação. É exatamente porque convoca exatamente esse tribunal a que toda a obra de arte está permanentemente a ser julgada. Não é? Entra no museu, está no museu, sai. Reparem, esta peça tem aqui, é hoje, não é? Um ícone máximo do século XX. Mas em 1950 não era vista assim, não é? O ícone máximo do século XX era certamente, se perguntassem a alguém, as Demoiselles d'Avignon do Picasso. Não é? As Demoiselles d'Avignon do Picasso, e Picasso era, Duchamp era um nome, e isto era visto apenas como uma atitude de um simples assalto à arte, à instituição artística, vagamente a questão arte-vida e tal, mas pouco mais que isso ainda era pensado, ainda estava pensado. Portanto, é esta quantidade, como comecei esta minha intervenção, é esta quantidade de juízes e sobreposição de juízes que vão constituindo a história e o valor, a história como valor. Não é? Nós estamos, a minha questão também aqui, por isso me interessa seguir estas análises, e convoquei o de Duve também, exatamente pela questão do valor. Nós não fazemos a história sem o valor. Há sempre o valor. Que valor é que damos, não é? E, portanto, é através desta sobreposição de juízos que a história se constitui como valor, mas como um valor que está permanentemente a ser revisto e reequacionado. Se me permite, na sua apresentação não referiu em nenhum momento a questão do humor na obra do Duchamp e fundamentalmente no que diz respeito aos ready-mades. A minha pergunta é se não o fez porque considera meramente secundário ou por outra razão qualquer. Bom, eu nem queria, talvez um processo até de negação, não? Bom, o humor é um facto inescapável. É um facto inescapável relativamente à seriedade que a convenção revestia o objeto artístico. Só que o caminho que segui foi tentar escalpelizar, tentar ser um pouco mais analítico e devolver ao próprio Duchamp a questão de uma certa ironia. Todo o trabalho de Duchamp é um trabalho sobre uma certa ironia. Mas não queria que essa ironia se esgotasse no simples humor. Que este humor fosse exatamente a constatação do irrisório da convenção, do irrisório da pretensão artística a uma herança do próprio culto religioso. Essa herança do culto religioso a que a obra de arte ainda estava submetida no século XIX, e de um determinado entendimento do culto religioso, num determinado entendimento, para ser mais preciso, do culto religioso do século XIX, é aqui profundamente assaltada por este tipo de atitude. Ora, esta ironia, não é? Ela é a negação disso, mas traz questões que eu tentei analisar. Mas um dos processos manifestos dessa negação é a própria ironia. Talvez eu não tenha tido o humor necessário para conseguir expor a questão com o humor, porque tudo isto, no fundo, é uma questão de grande humor. Eu não nego isso, pelo contrário. 17,
quanto à fotografia. Havia artistas que enviavam obras... Eu não expliquei. A fotografia é um processo manipulador do Duchamp. E ela só é realizada a seguir. Ele mandou... A minha pergunta era se havia artistas que enviavam obras fotográficas para o salão e sim. se o júri... Sim. Não, isto não havia nenhum problema. Tudo o que estivesse dentro dessas convenções era admitido. Esta fotografia tem uma história especial. É que o urinol é recusado, fica lá no salão atrás de um cortinado e tal, e ele tenta que o Stiglitz fotografe para que houvesse um testemunho, nada mais, nada menos, que do Stiglitz, portanto, de um grande artista, da existência disto, porque senão isto não existia mesmo. Ficava adiada esta situação. Mas conseguiu ainda que o Stiglitz expusesse na 293, não é? 91, agora peço desculpa, não me lembro do nome da galeria, Photo Succession, 291, o urinol. Ele esteve à entrada numa exposição, esteve ali à entrada. E, portanto, isto garantiu a sua entrada no mundo da arte. O urinol entrou mesmo no mundo da arte e pronto. E a partir daí ele largou a coisa. Não é? Por isso é que eu digo que, no fundo, foi a posteridade que fez. Foram estes juízes todos, do júri que negou e os juízes posteriores que o foram admitindo, que fizeram do urinol um objeto artístico. Não é? De onde, quer dizer, o artista não é nenhum criador, não é nada. Portanto, o júri admitia obras, o que entendia por arte. O júri estava ainda naquela posição enunciada pelo Mallarmé, a fronteira, isto são quadros, isto não são quadros. Estava nessa posição. E o que isto provoca é uma inquirição sobre essa fronteira. Não é? Só fazer mais chega. Só fazer mais chega em relação a este último ponto. Eu acho, pelo menos pela questão que foi levantada agora, pode não estar claro para todos que a Sociedade dos Artistas Independentes de Nova Iorque, desde que se pagasse a cota, não fazia juízos. Quer dizer, faz sempre, que é isso que tu Sim, era $6, eu disse isso, não é? Sim, eu não estou a tocar desde o início. E isso faz toda a diferença. Por isso é que o Duchamp poderia levar até ao extremo da provocação a tentativa de entrada. Porque não estava num júri do Salon em França, estava num júri, como havia a Sociedade dos Artistas Independentes em Paris, também havia em Nova Iorque, do qual ele fazia parte da direção, sim, eu expliquei. E assistiu tipo mosca a todo este processo. Não é? Exato. Mas isso faz toda a diferença entre colocar em jogo de juízo uma peça como esta num salão em Paris, oficial, nos anos 70, 80 ou 90 do século XIX ou no princípio do século XX, onde ele depois acaba por desaparecer, acaba por deixar de ter importância, precisamente a favor ou das exposições independentes ou das exposições dos grupos, desde o impressionismo por aí fora. Bom, mas essa capacidade de ajuizar, como tu disseste muito bem, acaba por prevalecer, mesmo num júri que diz: se pagarem as cotas, nós admitimos o que o artista sócio quiser expor. E o Duchamp provou que há limites para tudo. Pois. Em cadeia. Era isso que eu queria provar. Claro, era só isso que ele queria provar. O que eu tentei explicar é que nessa situação que enunciaste, entre o júri do Salão de 64, não é? Que recusa o Déjeuner-sur-l'Herbe, e recusa na base das convenções da pintura não estarem dentro do pacto, do consenso que determina o que é o médio. E o júri que recusa a entrada do urinol na exposição, existe um processo. Esse processo é um processo de recusas. Esse processo de recusas tem que ver com uma certa denegação. Isto não é aquilo. Isto não é aquilo. Mas o que deixa, no processo de denegação, temos este lado afetivo e este lado conceptual.
é aqui que tentei jogar esta antinomia kantiana. Ou seja, conceptualmente isto não é arte, não preenche as condições do conceito. Por outro lado, mas é um candidato a, e quando eu digo isto não é, admito que ele possa tentar ser. Quando digo que não é, ele pode tentar ser. E, portanto, estou a fazer aqui uma espécie de negação. Daí a existência crescente de júris, de salões diferentes, como na 64, a criação pelo Luís Bonaparte do Salão dos Recusados. Ao lado do salão do salão principal foi feito o Salão dos Recusados, onde estava então, e que teve bastante mais sucesso, como é óbvio, teve bastante mais sucesso do que o outro salão. E toda a gente foi ver, e ver o Dejanés e o Lerbe e tudo mais, e gozar com isso. Ora, aqui assim, este júri, por um lado, tentava recusar essa situação. É livre, entra tudo, acabou. Mas este entra tudo era já aquela reclamação que fazia o Mallarmé de que esta divisão devia ser entre isto é quadro e isto não é. Ora, faltava interrogar isso. E é isso que o Duchamp agora vai interrogar. São esses próprios limites da própria arte. Mas parece-nos, aqui é que, para que isto seja arte, parece ter passado por um processo de isto não é arte. E o isto não é arte parece aqui qualquer coisa como uma denegação que deixa como um candidato à arte. Ora, o século XX está cheio disto. O isto não é arte estava presente antes nas colagens do Picasso, aqueles objetos que vos mostrei, as folhas de jornal, os papel de parede, não era arte e foi transformado em arte. Não é? Por aí adiante, o século XX vai se encher dessas situações. Não precisamos é de fazer depois uma teologia dessa questão, não é? Como alguns historiadores, não é, fizeram sobre arte e anti-arte e uma síntese tigliana. Isso é que eu não dispenso. Pedro, de facto os ready-mades prescindem, não é verdade, da manualidade, do domínio técnico sobre um médio, ou seja, pintura, escultura, mas o que é facto é que também não podemos deixar de reconhecer que há pequeninos gestos que Duchamp inscreve em cada um destes objetos. No urinol estamos presente de uma ligeira rotação, não é? Como é que entendes esses pequenos gestos na prática do ready-made e do uso destes objetos industrializados? Pois, a questão é uma questão muito difícil. A questão dos ready-mades, tentei... não tenho uma resposta definitiva para isso, para ser muito objetivo. A questão dos ready-mades e da sua divisão em tipologias, o retificado, o assistido e tal, pretende dar conta disso, daqueles que ainda estão submetidos a pequenos gestos mínimos, não é? O retificado, o assistido, e aqueles que não estão. Eu penso que, se olharmos bem para aqueles que não estão, como, por exemplo, o secador de garrafas. O secador de garrafas é mesmo só aquilo e mais nada. Assinar o Woolworth Building como Duchamp é mesmo só isso. E mais nada. Portanto, nós temos aqui um espectro, não é? Temos aqui um espectro de pequenas introduções de qualquer coisa, até desenvolvimentos mais específicos, o Enamel Apollinaire, mas temos aqui um espectro que tende para o mínimo, e que esse mínimo é mesmo tangível ao ready-made, ou seja, não foi, em alguns, foi feito mesmo nada a não ser escolher. O rodar e o chamar fountain, aqui poderá, sobretudo, ter que ver, penso eu, e era essa a minha interpretação, com um aspecto que já aqui me foi apontado e bem, e que eu não sublinhei, que é a questão da própria ironia e do humor. Penso que despoleta o humor. Mas ao despoletar um humor mais presente, torna
queria alguma ligeira alteração, não é? Rodou 90 graus. Chamou Fountain, e nisto há um humor corrosivo sobre o fazer artístico ainda, não é? É um humor corrosivo sobre o fazer. Mas penso que é mínimo, que tem uma manifestação mínima, eu não o valorizaria muito, porque senão necessariamente vamos parar a outra coisa, fazer e operar sobre os objetos. O mais interessante do ready-made mesmo, numa certa perspectiva, será o não fazer absolutamente nada e designá-lo como tal, e o que isso implica. Por isso, não valorizo tanto a questão dos pequenos gestos que em alguns ready-mades estão inscritos. Embora Duchamp até tenha encontrado uma palavra para descrever esse gesto, mas... Pois, está bem, o Duchamp está continuamente a inventar sobre o que fez e a redefinir tudo continuamente, sem dúvida, sem dúvida. Mas interessa-me aqui o facto de que há objetos que são mesmo objetos tal como estão, que não há qualquer intervenção, não há sequer frase escrita, como no pente, não há nada, e é apenas aquilo. Este é o grau zero do ready-made, se posso dizer. Sim. Isto não é bem uma pergunta, mas faz sentido no seguimento da última. Nesta imagem da Fountain, nesta obra, Armut em alemão quer dizer pobreza ou destituição. E é engraçado o Duchamp operar além do jogo de linguagem, não é na analogia, porque eu acho que ele nem sequer é mais por homologia, porque as coisas no lugar das coisas, essa coisidade não se esgota. Certo. Sim. A questão, bom, eu não sei se esse jogo é, antes de mais, premeditado, não é? Há muitos jogos de palavras no Duchamp que são declaradamente premeditados para se tornarem enigmáticos, inatingíveis ou, eventualmente, atingíveis. Há explicações sobre o Armut, porque o nome do fabricante dos urinóis era Motte, não sei quantos. Havia também uma personagem muito comum na moda de banda desenhada, na época, que tinha um nome muito parecido. E, portanto, são ressonâncias que este Armut pode ter. Essas ressonâncias não têm, numa perspectiva do Champion, a maior propriedade do que a que está a dar. Percebe? Perfeitamente. Você faz o urinol, faz o fountain. Não é? Porque isto existe, repare. Esta obra existe na medida em que ela é recebida como arte. Portanto, a sua recepção fala arte. O problema do próprio urinol é esse, relativamente ao secador de garrafas. É que o secador de garrafas estava no ateliê, pronto, ele podia dizer que era, mas é preciso que ela seja recebida por outros como tal. E, portanto, essa recepção fala como arte. Agora, portanto, pode fazer a sua interpretação a partir dessa proximidade que enunciou, pode fazer essa interpretação, obviamente, não é? Mas agora, penso que a questão de evocar depois um determinado valor puramente mais social e tal no Duchamp, são coisas que passam um pouco ao lado, nesse sentido, a questão da pobreza, ou a questão não são questões que sejam propriamente... Sim. Mas pode ter um eco. Pobreza de meios. Pois. Mas aqui não há. Pois. Aqui a tentativa é mesmo suspender o meio. Não é? O meio é só uma designação. Ele diz, numa nota de 14, mesmo, uma espécie de nominalismo pictórico. Tem isso escrito numa nota em 1914. Portanto, uma espécie de... uma coisa que veio da pintura, é curioso, não é? E que se transformou só num nome. Arte como um nome. Arte em geral. Portanto, não há meios. É indiferente. Não é? Mas... Como é que vês o posicionamento da Fountain aqui na exposição no Place Lefferts? Em vez de não está neste... Pois, isso é assim. O Duchamp diria ótimo.
diria ótimo, a avaliar pelas participações do Urinol em exposições, ou do Duchamp, na época do Duchamp, que ele esteve vivo. Vocês sabem que o Duchamp, quer dizer, muitas destas coisas foram vistas poucas vezes, não é? Ele só teve uma exposição retrospectiva em 1963, nos arredores de Los Angeles, em Pasadena. Só aí é que ele começa a ser efetivamente apreciado, a sério. E nas exposições dos anos 50 e tal, quando apareceu o Urinol, ele apareceu em cima de uma porta, apareceu em vários sítios. Portanto, façam dele o que quiserem, ponham-no como quiserem, é a perspectiva dele. E, portanto, se o querem devolver, como aqui na exposição, é uma posição que me é pessoalmente mais familiar, é o Urinol, portanto, tudo bem. Então, não há mais questões? Só queria uma pequena... Não é propriamente uma questão, pedia-lhe um comentário. Corre uma história por alguma literatura, por ligação a uma artista Dada, na época, que era Elsa von Loringhoven, de que o próprio Duchamp teria ouvido desta poetisa e artista Dada, e aliás, segundo parece, ele escreve mesmo à irmã, dizendo que uma amiga lhe teria referido que ele se propunha a fazer isso. Que credibilidade dá a esta história e que importância dá-se? Eu dou muito pouca importância. A credibilidade não sei, quer dizer, não tenho uma investigação sobre a massa documental tão profunda que me permita ter uma opinião mais constituída sobre isso. Mas penso que a questão é pouco relevante, não é? Conhece a história de que ele esteve a almoçar com o Joseph Stella e com o Arenberg e falaram disso. Se calhar falaram disso a propósito da sugestão dessa senhora. Só o que é que essa senhora não o fez? Ele fez-lo. Essa é a diferença. A senhora pensou no Urinol ou não sei quantos, não pôs um Urinol numa exposição, não o fez. Portanto, não existe como tal, existe como uma ideia vaga. Provavelmente eu também li isso uma vez e a ideia era um pouco, eu li mesmo o que a senhora teria descrito e era muito diferente. Tinha um envolvimento e um conjunto de situações que devolviam uma certa abjeção e uma série de outras questões que não sei se são as que estão tão presentes ou tão significativas, pelo menos no Urinol. A questão do Urinol não é, por outro lado, uma questão de originalidade, não é? É que o Urinol é o objeto encontrado do Cour. O Urinol não é o primeiro ready-made do Duchamp. O primeiro ready-made puro é 14, o anterior, o de 13, a roda de bicicleta. Portanto, tudo isso é um pouco especulativo, muitas vezes na base de uma recepção que ainda está muito ancorada a um certo tipo de preceitos que o próprio Urinol distribuiu. Muito obrigado, então.